Salve, salve, nação rubro-negra! Olá você! Seja muito bem-vindo! Está no ar mais um programa do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do Flamengo. 2 milhões de reais, rescisão do contrato e adeus Flamengo. Sampaoli recebe péssima notícia na véspera de jogo da Libertadores. Com salário astronômico, Flamengo acerta contrato de atacante até 2028. Decidiu jogar no Flamengo, reforço de Copa do Mundo. Queridinho de Filipão é colocado nas mãos do Mengão para assinar agora mesmo. Jorge Jesus esquece Pedro e decide contratar outro campeão do Flamengo. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. O Flamengo iniciou a sua preparação para o jogo decisivo contra o Olímpia do Paraguai na manhã dessa terça-feira, no CT Ninho do Urubu. A excelente notícia é que o técnico Jorge Sampaoli vai poder contar com a volta do Everton Ribeiro, que treinou normalmente e está recuperado de uma gastroenterite. Ele participou normalmente das atividades e vai reforçar o time para o jogo decisivo dessa quinta-feira no Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai, pelas oitavas de final da Libertadores. Depois de folgar nessa segunda-feira, o elenco do Flamengo se reapresentou nessa terça e o Everton Ribeiro também foi a campo com os demais companheiros. Além dele, o Sampaoli também contou com as presenças do Léo Pereira e do Felipe Luiz. Participando de uma parte dos exercícios com o plantel rubro-negro, a expectativa é que o Léo Pereira e o Felipe Luiz sejam relacionados para esse jogo aí contra o Olímpia do Paraguai, bem como Arrascaeta e Gabigol, que estavam suspensos por cartões amarelos. Mas, em contrapartida, o chileno Eric Pulgar voltou a ser desfalque aí nesse treino de terça-feira, porque não está recuperado da lesão na posterior da coxa direita, sentida aí no dia 12 de julho, e vai ser desfalque pelo 9º jogo consecutivo. Vale lembrar que o Flamengo já disputou 5 partidas de Libertadores em Assunção. Venceu 2, perdeu 2 e empatou 1. A novidade do dia foi a presença do novo preparador físico uruguaio de 35 anos, Nicolás Maidana, com passagens pelo Udinese da Itália, Defensor e Nacional do Uruguai, E, por último, o Santos de Laguna do México. Ele chega para o lugar do Pablo Fernandes. O Flamengo acertou na noite dessa segunda-feira a sua contratação. O zagueiro Samir e o meia Wallace, que trabalharam com ele na Udinese da Itália, deram as suas referências para o Mengão sobre o que ele precisava saber, que também chega a pedido do próprio técnico Jorge Sampaoli para trabalhar do lado do Marcos Fernandes, que é o filho do ex-preparador físico que foi demitido. No seu primeiro dia de ninho, o Nicolás realizou circuitos bastante intensos e exigiu muito fisicamente dos jogadores e, junto a isso, o plantel também teve orientações do Sampaoli no campo. Conforme informações do GE.com, por onde ele passou, ficou conhecido pela forte demanda de trabalho e por realizar atividades fora da normalidade. Na época em que ele era preparador físico do Santos de Laguna do México, ele levou toda a equipe para treinar nas dunas debaixo de um tremendo sol quente. Ele é ousado e tenta sempre tirar os jogadores da zona de conforto. E, além disso, gosta de trabalhar também as questões mentais e psicológicas dos meninos. Meus amigos e minhas amigas, primeiramente eu desejo aqui toda a sorte do mundo para o nosso novo preparador físico, Nicolás Maidana. Boa sorte para você, meu garoto. Bota esse time para voar aí, meu filho. Agora, cá para nós, que ninguém nos ouça. Eu confesso para vocês que eu estou muito preocupado com esse jogo lá naquele alçapão do Olímpia, que para mim é pior que o Bomboneira, lá do Boca. Mas lá no fundo, meu coração, eu estou pressentindo coisas boas, energias positivas, e por isso eu estou muito confiante que a gente vai voltar para casa com essa classificação debaixo do braço. Vamos combinar, o nosso time é 1000 vezes melhor do que o deles. E se a gente jogar com raça, faca nos dentes, sangue nos olhos e principalmente com vontade, tesão de ganhar, não tem como dar errado, minha gente. É Mengão nas cabeças, anota aí. E você, tá acreditando nessa classificação do nosso Mengão queridão? Coloca aí! O clube que conquistar a Copa Libertadores desse ano vai faturar 18 milhões de dólares, cerca de 94,5 milhões de reais.
Mas somando aí as quantias recebidas durante as fases anteriores, o montante pode chegar a 147 milhões de reais, que é 21% maior do que o pago no ano passado, que conquistou aí o Flamengo. Nessa edição, a Conmebol vai repassar cerca de 207,8 milhões de dólares, 1,09 bilhão de reais aos clubes, sendo 300 mil dólares, 1,570 milhão reais por cada vitória na fase de grupos. E o Flamengo venceu 3 partidas nessa fase inicial, sendo todas elas no Maracanã. A classificação para as quartas de final da Libertadores vai valer mais 1,7 milhão de dólares, cerca de 9 milhões de reais na cotação atual. E por falar em Libertadores, ontem 3 jogos movimentaram a competição. O Fluminense venceu o Argentino Júnior por 2-0 no Maracanã e se classificou para as quartas. O Internacional de Porto Alegre venceu o River Plate por 2-1 em Porto Alegre e eliminou o poderoso time argentino, que agora vai jogar no aterro do Flamengo com o seu poderoso De La Cruz. E o Atlético Paranaense, do fanfarrão Vidal, em plena Arena da Baixada, foi eliminado nos pênaltis pelo possante Bolívar da Bolívia. Hoje tem Palmeiras e Atlético Mineiro, Boca Juniors Nacional, Independente Del Valle e Deportivo Pereira. E amanhã, Olímpia e Flamengo. Meus amigos e minhas amigas, eu vi o jogo do Fluminense ontem e, na minha opinião, sem clubismo, né, os argentinos foram garfados num pênalti claríssimo que o juiz nem o VAR deram, o que fatalmente mudaria o resultado do jogo, porque foi no meio do segundo tempo e o jogo estava pau a pau, 0-0. Samuel Xavier acertou outro belo pombo sem asa de fora da área e fez 1-0. Depois o garoto John Kennedy fez outro bonito gol, 2-0. E classificou o Fluminense, que pode encarar o nosso Mengão nas quartas de final. Quem viver verá um Fla-Flu sensacional, jamais visto na história do futebol. Vamos torcer aí que o Flamengo faça o dever de casa, vença o Olímpia para presentear esses 2 jogaços de bola para nossa nação, que com certeza vai sair feliz porque o Flamengo vai se classificar. Maravilha, se você está curtindo esse programa, então não esquece, manda abraço agora no like para fortalecer o nosso canal. Não custa nada, é de graça. Me ajuda aí, se você ainda não é inscrito, me dá essa força. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali, pronto. Simples assim, você me ajudou demais. Muito obrigado. O Al Hilal do JJ não desistiu de tirar outro jogador do Flamengo. De acordo com o GE.com, o bilionário clube da Arábia Saudita está decidido a contratar o volante Thiago Maia, de 26 anos. Ele já foi aprovado pelo Jorge Jesus e o negócio está em pleno andamento. Thiago Maia entrou na mira do Al Hilal porque o Jorge Jesus tinha como plano A para essa função de volante o William Arão, com quem ele trabalhou no Flamengo e também no Fenerbahçe da Turquia. Só que o clube turco tem feito jogo duro e pediu muito dinheiro pelo Arão. Foi nesse momento que surgiu o nome do Thiago Maia. Informações do mercado da bola dão conta que já houve um contato dos representantes do Al Hilal com os empresários do jogador e ficou combinado que o Al Hilal fará uma proposta oficial ao Flamengo nesses dias para tentar levá-lo em definitivo a pedido do JJ. Aí eu te pergunto, você venderia o Thiago Maia agora? Coloca aí. Mesmo após o fechamento da janela de transferências nacional, o Flamengo ainda corre o risco de perder jogadores. Isso porque o período de contratações dos times de fora do Brasil ainda está ativo. Nesse sentido, um dos alvos do momento é o atacante Pedro. De acordo com o jornalista Ekren Conner, o West Ham da Inglaterra, time do Lucas Paquetá, está de olho também no camisa 9 do Flamengo. Vale destacar que o clube inglês perdeu seu atacante Scamacca na atual janela e, por isso, busca reforços. O West Ham é o atual campeão da UEFA Conference League e tem ficado em boas colocações no campeonato inglês. Essa semana, o jornalista Marco Cortério divulgou que o gigante inglês Manchester City do Pep Guardiola quer também contratar aí o Lucas Paquetá e está disposto a desembolsar nada mais, nada menos do que 70 milhões de euros, cerca de 436 milhões de reais na cotação atual. O Paquetá saiu do Flamengo vendido em 2019 para o Milan, da Itália, por 36 milhões de euros.
Depois foi para o Lyon da França e o Flamengo faturou mais 3,9 milhões de reais. Depois foi para o West Ham da Inglaterra e o Mengão ganhou mais 12 milhões de reais. E agora, com essa possível ida para o time do Guardiola, o Manchester City, da Inglaterra, o Flamengo pode faturar mais 16 milhões de euros. Ô, coisa boa! O Flamengo finalizou a renovação do atacante Gabigol até o final de 2028, pelo menos de acordo com o jornal Bola Vive Brasil. De acordo com a publicação, o camisa 10 e o Flamengo já acertaram a renovação. E o Gabi vai ter um salário astronômico na casa de 1,7 milhão de reais por mês. O novo contrato se deve aos constantes assédios de clubes europeus e com o Flamengo querendo a sua renovação, ele resguarda essas sondagens e garante o camisa 10 por mais um tempo no manto sagrado. O Gabigol, que está feliz no clube, não pretende sair e também se entusiasmou com mais esse projeto de longa duração. Aí eu pergunto, você concorda com essa renovação com o Gabigol? Coloca aí. O Al-Nassr da Arábia Saudita, do Cristiano Ronaldo, fez uma proposta milionária para contratar o nosso zagueirão Léo Pereira. Se convertido, o salário do jogador vai chegar à faixa de 2,1 milhões de reais por mês. Com essa possibilidade de jogar com grandes nomes e diante de altos valores ofertados, o zagueiro já aceitou a proposta e está aí esperando uma resposta do Flamengo. Vale destacar que o Mengão não conseguiria buscar por peças de reposição de forma imediata, já que a janela de transferências no mercado interno fechou no dia 3 de agosto. Titular absoluto sob o comando do Sampaoli, com a possível saída do Léo Pereira, o Flamengo deve embolsar 15 milhões de dólares, cerca de 73,4 milhões de reais na cotação atual. Foi noticiado pela mídia esportiva que a diretoria do Flamengo não tem a intenção de negociar o jogador, mas o desejo dele pode acabar pesando na decisão e o jogador também quer sair e já manifestou essa vontade. Também com esse salário por mês, quem não gostaria de sair, né não? A proposta apresentada pelo Al-Nassr é mais do que o dobro do valor que o Flamengo pagou por ele em 2020 ao Atlético Paranaense. Naquela época, o Mengão desembolsou aí 32 milhões de reais por ele. A diretoria sabe que a proposta é atrativa e seria um bom negócio para o clube, mas o problema é que com a janela nacional fechada e como o Sampaoli não vem aproveitando o Rodrigo Caio, não tem como contratar um substituto à altura para o Léo Pereira e, por isso, a negociação deve mesmo acontecer somente na próxima temporada. Segundo divulgado pelo GE.com, a proposta feita ao Léo Pereira e seu staff já foi aceita e o Léo está tentando forçar a barra para ser negociado, coisa que o Flamengo não está querendo. Lembrando que o jogador já atuou 141 jogos pelo Flamengo, fez 7 gols e deu 3 assistências. Aí um flamenguista escreveu no seu Twitter, mas não sei por que esse desespero todo pelo Léo Pereira. O cara joga 1 e fica 3 fora. Pode vender tranquilo e colocar o Rodrigo Caio para fazer essa função. Aí eu te pergunto, você concorda com o comentário desse torcedor? Coloca aí. Decidiu jogar no Flamengo o reforço de Copa do Mundo. O queridinho de Felipão é colocado nas mãos do Mengão para assinar agora mesmo. É a manchete. Os dirigentes flamenguistas estão atentos às últimas movimentações do mercado da bola e, de acordo com o portal Flaweb, o meio-campista Luiz Gustavo, ex-Bayern de Munique, foi oferecido ao Mengão. Ele está livre aí no mercado, portanto pode assinar com qualquer clube, mesmo com a janela de transferências fechada. O Luiz Gustavo disputou uma Copa do Mundo pela seleção brasileira em 2014 e virou o queridinho do Filipão naquela época e tem uma carreira bastante vitoriosa. Joga em todas as fases do meio de campo, primeiro e segundo volante. Também já atuou como zagueiro. O nome dele chegou à mesa flamenguista e depende apenas do sim dos dirigentes e do próprio Jorge Sampaoli. Ele se despediu ontem do Al-Nassr da Arábia Saudita porque não vai renovar o seu contrato. Ele fez a sua última partida contra o Al-Fateh. Vale lembrar que ele tem 36 anos, 1,87 m de altura, jogou 40 vezes pela seleção brasileira e fez um gol. É canhoto e pode jogar também como volante, zagueiro e meia central. E você, contrataria o Luiz Gustavo? Coloca aí!
Antes de terminar o nosso programa de hoje, conforme eu prometi, eu quero mandar aquele abraço pra galera que tá sempre aqui comigo. Bora lá! Alô, amigo Gilberto Santos, alô, flamenguistas da Paraíba, aquele abração pra vocês, meus queridos. Alô, amigo Pedro, alô, torcida do Flamengo em Sinop, no Mato Grosso, aquele abração pra vocês, meus queridos. Alô, amigo Adonias Mariano, alô, torcedores do Flamengo do Maranhão, aquele abração pra vocês, meus queridos. Alô, amigo Antônio Aredes, alô, galera do Flamengo de Vilar Carioca, aqui no Rio de Janeiro, aquele abração pra vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Edilson Moreira, parabéns pelo seu aniversário que foi ontem. Muita saúde pra você, muitos anos de vida, meu garoto. E também pros flamenguistas de Boa Vista, em Roraima, que maravilha. Aquele abração pra vocês, meus queridos. Muito obrigado por vocês estarem sempre aqui comigo. Tamo junto! Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa de hoje. Não esqueça de deixar aquele like maneiro, de comentar e compartilhar com seus amigos e parentes flamenguistas esse programa, porque isso com certeza vai ajudar demais o nosso crescimento no YouTube. Um forte abraço para você que ficou comigo até aqui. Muito obrigado e pra cima deles, Mengão!